Que bom estar aqui com vocês e também muito desafiador para mim, né, estar aqui, mas eu creio que o nosso Deus é o Deus que tem o controle de todas as coisas, e quando nós, né, nos disponibilizamos, quando nós, né, entendemos aquilo que o Senhor tem para nós, o chamado que Ele tem para nós, né, a gente precisa deixar na mão dEle, e Ele que faz, não é nós, mas é Ele, amém? E eu quero compartilhar uma palavra com vocês agora, nessa noite, né, o tema desse sermão será transformando desertores em ajudadores. Nós vamos ver que pessoas, né, que foram desertores, foram transformadas em ajudadores, né? E nós vemos que Barnabé foi um desse, né? Ele acreditou, ele não desistiu da vida de João Marco, ele não desistiu de Paulo, e por ele não desistir, Deus cumpriu a missão, o propósito que Ele tinha na vida deles. E assim também é conosco. Alguém investiu na nossa vida, nas nossas vidas, alguém acreditou, mesmo que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e não confiamos, achamos que, o Senhor vai me usar, será que o Senhor realmente tem algo para fazer na minha vida? Mas se Ele transformou a sua vida, é para que você venha frutificar, é para que você venha ser um ajudador, para que você seja um instrumento dEle, para que vidas possam ser alcançadas, para que vidas possam ser transformadas e libertas nessa cidade, amém? Vamos ler lá a palavra do Senhor, lá em Atos 15. Atos 15. Foi fraco. Atos 15. Aí. Versículo 36. Amém? Ou misericórdia? Amém. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho, e tiveram um desentendimento tão sério que se separaram, e Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amém? Nós vemos que o desertor é aquela pessoa que abandonou uma missão, um chamado, um propósito que o Senhor tinha para ele. E hoje nós vamos falar de um desertor que ele foi o quê? Transformado em um ajudador. Ele era um desertor, mas ele foi transformado em um ajudador. E muitos de nós aqui, nessa noite, podemos o quê? Ser um desertor que o Senhor deseja o quê? Transformar em um ajudador. Mas para que o Senhor faça isso, nós precisamos o quê? Entender que Ele quer mudar dentro de nós aquilo que tem nos impeço de fazer o que Ele deseja nas nossas vidas. Muitas vezes nós somos acometidos da insegurança, do medo, né, das circunstâncias ao nosso redor, e aí isso impede, né, com que Deus faça aquilo que Ele deseja para nós. E aí nós vemos que Paulo, ele havia sugerido a Barnabé uma segunda viagem missionária, para
fazer aquela supervisão, ver como que os irmãos estavam, né? Como que o efeito que a primeira viagem tinha feito. Só que, então Barnabé ele fala o quê? Eu preciso dar uma segunda chance para João Marcos. Mas aí Paulo não viu o quê? Com bons olhos. Por quê? Porque na outra viagem ele deixou ele, né, no meio do caminho, deixou eles lá de mãos atadas. E aí ele não viu o quê? Com bons olhos. Então ele sugere o quê? Que Barnabé não levasse João Marcos. Mas só que Barnabé, ele tinha o quê? Ele era um homem de visão, né? Ele viu que ele precisava dar uma segunda chance a João Marcos, mesmo que o que João Marcos fez não foi certo, deixou eles lá, né, de mãos atadas, mas ele conseguia ver em João Marcos que tinha algo que Deus queria fazer na vida dele. E ele não podia deixar isso de lado, ele não podia ignorar pelo que ele fez. Todos nós erramos, não é verdade? Todos nós precisamos de uma segunda chance. E o Senhor, Ele nos dá essa segunda chance. Então, Barnabé, ele olhou para João Marcos como alguém que precisava de uma segunda chance. Que ele precisava, né, sim, ser investido. E não se deixou o quê? Se levar pelo que Paulo estava falando. Não vou levar ele não vai dar certo não. E aí, porém, né, surgiu esse desejo no coração de Barnabé para levar ele para essa viagem, o seu sobrinho, né, João Marcos, e Paulo não conseguiu ver, né, com os olhos bons. Só que Paulo esqueceu que ele também, que Barnabé também olhou para ele com os olhos de amor, investiu na vida dele também. Né? Barnabé foi aquele que trabalhou na vida de Paulo também, mesmo que no início da conversão dele, ele acabou dando um pouquinho de trabalho, mas Barnabé não desistiu dele. Então ele também não podia o quê? Desistir de João Marcos. E aí, com isso surgiu o quê? Um desentendimento entre Paulo e Barnabé, chegando à decisão o quê? De se separar. Cada um foi para um canto. Né? E aí, com isso, Paulo toma consigo Silas e Barnabé, Marcos. E aí eu quero, né, mostrar para vocês o que é preciso para transformar um desertor em um ajudador. A primeira coisa para transformar desertores em ajudadores é preciso o quê? Ter paciência. Os frutos não dão da noite para o dia. Lá no versículo 38, diz: mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Paulo não queria, né, porque ele não permaneceu com eles ali. E muitas vezes nós achamos que para nós investirmos, né, em uma vida, para que a gente venha investir num discípulo, a gente acha que ele precisa dar fruto logo. Se não der fruto logo, aí a gente já quer o quê? Desistir. Primeiro obstáculo, primeira dificuldade, a gente já quer deixar de mão. Mas será que nós também, alguém não investiu nas nossas vidas? Nós vemos que Barnabé ele investiu na vida de Paulo e de João Marcos, mas ele não desistiu dele. Alguém investiu nas nossas vidas, amém? Alguém investiu na minha vida. Muitas vezes eu quis desistir, mas tinha alguém ali do meu lado que falou assim: você não pode desistir. Os frutos não vai vir do dia para a noite. E a gente tem aquela, né, coisa que as coisas têm que acontecer assim, ó, para ontem. Nós temos isso, né, que tem que ser logo. A gente não quer ter trabalho. E filho dá trabalho, não é verdade? Todos nós, quem são pais, sabem. Tem filhos, sabe. Filhos dão trabalho. Só que, às vezes, com os filhos espirituais, a gente não quer ter a mesma paciência.
E aí, a gente precisa, né, ter paciência. Os frutos não vão vir assim. Os frutos levam tempo. E o tempo do Senhor não é o nosso tempo. E a gente precisa o quê? Investir, crer, acreditar, cuidar, né, amar, para que aquela pessoa que a gente está cuidando, ela possa dar frutos. Né? Ela possa também lembrar que alguém investiu na minha vida. Alguém não desistiu de mim. Se eu estou aqui hoje, é porque alguém pagou o preço de oração por mim. Porque alguém estava ali sempre comigo, caminhando comigo, trazendo palavras de ânimo. O Senhor é contigo. Ele não te chamou, né? O Senhor não nos chamou para que a gente fizesse apenas parte de uma igreja e fosse apenas membros, estivéssemos lá sentadinhos. Não, Deus tem um chamado para cada um de nós. E a gente precisa o quê? Entender qual é o chamado que o Senhor tem para nós. Preciso correr. O foco de Paulo, ele estava o quê? Ele estava apontando para o ministério, enquanto Barnabé era o quê? De encorajar, dando uma segunda chance a Marcos. Eu não quero aqui entrar no mérito de quem estava certo ou quem estava errado, mas eu quero enfatizar nessa passagem aqui que nós precisamos ter paciência um com outros. Se nós queremos, né, que as nossas células multipliquem, né, que as nossas células venham crescer, a gente precisa ter paciência. A gente precisa investir nas vidas, né? Aqueles que estão sendo preparados para ser líder, é preciso ter paciência. Alguns vai dar menos trabalho, vai ser mais rápido, mas outros a gente vai precisar ter paciência. Os frutos virão, mas é preciso ter paciência. E Barnabé nos dá o exemplo de não só chamar João Marcos para perto, mas quando chama também o quê? O desacreditado do Paulo para perto. Ele não só chamou João Marcos, ele não só estava com os olhos em João Marcos, mas em Paulo também. E a paciência é um dos frutos de uma vida com Jesus. A paciência nos ajuda a tomar decisões certas no tempo certo e nos dá tempo para ouvir a voz de Deus. Quem se apressa comete erros, mas quem tem paciência alcança os seus objetivos. Lá em Efésios 4:2 diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Lá em 2 Timóteo 2:24 diz também: aos servos do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar, paciente. Hebreus 6:15 diz também: e foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Então é preciso, né, ter paciência para que um desertor ele seja transformado em um ajudador. É preciso ter paciência, né, para que ele possa dar frutos, mas nós precisamos investir na vida dele e saber que o nosso tempo não é igual ao tempo do Senhor. É o Senhor que faz. A gente só precisa fazer o que Ele está nos ordenando. Eis-me aqui, Senhor. Então, se é para cuidar de vidas, se é para investir na vida do próximo, como a gente viu aqui Barnabé fazendo, né? Eis-me aqui, eu vou fazer. Amém? A segunda coisa que é preciso ter para transformar desertores em ajudadores é ter convicção que Deus tem prazer em usar os improváveis. Lá no versículo 39, parte A, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Deus usa os improváveis e muitas vezes, né, a gente olha assim e fala assim, não dá nada pelaquela pessoa. Ah, será que ela vai vingar? Às vezes tem pessoas que se convertem na igreja, a pessoa já olha assim,
ou na célula, né, também. Aí você olha e fala assim, lá vem, mas não vai dar muito... Vai muito longe, não. A gente olha assim, né, já começa a dizer assim, não vai muito longe, não vai dar certo, não. Só que Deus, Ele usa aqueles que são improváveis para nós. Para Ele não é, mas para nós são improváveis. E aí nós vemos nesse texto a convicção que Barnabé tinha naquilo que ele cria. Ele tinha convicção, ele sabia o que ele estava fazendo, ele cria. Realmente, ele sabia que João Marcos ia dar fruto. E Paulo também a gente, né, conhece muito bem a história de Paulo. E Barnabé, ele cria que todo homem, independente das suas limitações, erros e falhas, poderia ser tremendamente usado por Deus. Barnabé acreditava nas pessoas, ele tinha o dom de encorajá-las, fazendo-as acreditar que podiam o quê? Alcançar os objetivos que Deus traçou para elas. João Marcos, nessa história, era o improvável, demonstrar a sua falta no momento em que seus amigos de ministério mais precisaram. Muitas vezes, para não contrariar uma pessoa que amamos, ou que nos é muito útil, que se tem interesse em algo que tem para fornecer, muitos deixam o quê? De lado suas convicções bíblicas. Barnabé nos ensina que jamais podemos negociar nossas convicções em Deus. Jesus nos ensinou a acreditar nas pessoas. Isso aqui me fez lembrar algo, que muitas vezes, né, nós olhamos para pessoas, né, improváveis, a gente sabe que são improváveis e que a gente olha e não dá nada por ela e a gente não quer investir nela. E isso aqui me fez lembrar de algo, que muitas vezes, eu sempre falo isso, né, quando eu tenho a oportunidade, que diante das lutas, diante das circunstâncias, né, que nós já vivemos, né, eu, pastor Rogério, no ministério, ele sempre foi aquela pessoa que ele não negociou as convicções em Deus, as verdades. A verdade, o que é convicção, o que é verdade, eu não negocio. Pode acontecer o que acontecer, mas eu não vou negociar. Então, se hoje nós estamos aqui, se hoje nós estamos lá, né, em Lagedão, estamos em Argolo, né, à frente de 2 igrejas, cuidando de vidas, porque nós não negociamos, ele não negociou, né? E também porque o pastor e a pastora também sempre o quê? Acreditaram, né, nos improváveis. E aí, os improváveis, né, Deus, né, usou eles para ter convicção que ele ia fazer algo. E às vezes você pode estar achando também que você é um improvável, né? Minha célula não vai para frente, né? Meu discipulado não vai para frente, eu não vejo, né, mudança na vida de fulano. Mas e aí? Você tem acreditado, você tem tido convicção? Alguém, né, pagou o preço por você, alguém investiu na sua vida. Alguém não negociou as verdades para que você hoje pudesse estar aqui. Então, você precisa também fazer o quê? Acreditar. Não negociar as verdades do Senhor. Como também aqui, nós vemos aqui na palavra. Barnabé não negociou, ele acreditou. Mesmo que falou, ele deixou a gente na mão. E aí? Não. Eu creio que Deus vai fazer, vai cumprir aquilo que Ele tem para Ele. Então, assim também precisa ser nas nossas vidas. A gente não pode, na primeira dificuldade, desistir. Nós precisamos, né, olhar para as pessoas com os olhos espirituais, e não com os olhos carnais, não com os olhos humanos. Muitas vezes a gente olha com os nossos olhos, mas como que o Senhor tem olhado? Nós precisamos pedir, Senhor, eu não consigo ver, mas o Senhor pode me dar os olhos do Senhor para que eu veja, para que as coisas possam acontecer.
E lá em 1 Coríntios 1, 27 e 29 diz: Deus tem prazer em usar os improváveis, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas que viste deste mundo e as coisas desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? E a terceira coisa que é preciso para que um desertor seja transformado em um ajudador é ter amor e muita disposição. O processo não é fácil, nem tampouco cômodo. Está lá no versículo 39, parte B. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Querido, a gente sabe, né, queridos, que não é fácil cuidar de pessoas. Não é fácil. Mas a gente precisa ter o coração mesmo do Senhor, o coração, né, que ame mesmo cuidar de pessoas, né, que demonstre amor mesmo. Barnabé, ele tinha a missão de trabalhar na vida de João Marcos, e isso não é fácil, dá muito trabalho, todos nós sabemos, né? Creio que vocês aqui, cada um de vocês, né, tem discípulos, cuidam de pessoas, e a gente sabe que não é fácil, mas o que leva uma pessoa a fazer isso, né, a cuidar de outra pessoa, é somente o quê? O amor e a disposição em ajudar outra pessoa, né, em investir naquela vida, para que ela também possa o quê? Investir em outra vida, desejar também cuidar, ver alguém investiu na minha vida, alguém, né, viu algo que eu não tenho visto, para que outras vidas possam ser alcançadas. Então, para que as nossas células, né, para que as células dos irmãos possam, né, crescer, possam, né, multiplicar, é preciso vocês demonstrarem muito amor, ter amor e ter disposição para investir na vida de outras pessoas. Mesmo que você veja que está dando trabalho, está difícil, mas demonstre amor. O amor, ele pode todas as coisas, né? Ele pode transformar, pode mudar, né? Pode fazer tantas coisas. A igreja primitiva, né? Interessante que eu estava há um tempo atrás lendo um livro que fala que eles não saíam para fazer evangelismo, né? Eles não ficavam na rua, não batiam de porta em porta, como antigamente se fazia muito. Não, eles não faziam isso, não. Eu creio que era o amor, o prazer de estar junto, né? A comunhão. Eles se reuniam diariamente, e isso fazia com que aqueles que estivessem lá fora também desejassem estarem ali com eles. Então, assim também pode ser nas nossas células. Se nós realmente, né, demonstrarmos amor pelas pessoas, disposição em cuidar delas, elas vão querer estar lá. E com isso, elas estando lá na célula, elas vão querer estar aqui também, aqui dentro. É só um passo. E Barnabé decide, né, deixar um companheiro experiente para investir naquele que era um improvável, aquele que muitos não davam nada por ele, mas ele acreditou, né, na vida do seu sobrinho João Marcos. Lá em 2 Timóteo 4:11 diz: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. No final de todo o processo, aquele que mais te deu trabalho será aquele que mais te dará alegria. Como Barnabé, Deus nos chama para acreditar nas pessoas, para encorajá-las a não desistir. Nós não podemos desistir de ninguém, mesmo que
Dê trabalho, dá trabalho. Eu sei que dá trabalho, eu já dei trabalho. Hoje me dão trabalho, né? Eu já dei trabalho, gente, quem nunca deu? Se eu não desse trabalho, não precisava discipular, não é verdade, pastor? Então, a gente dá trabalho. Se a gente dá trabalho, a gente precisa o quê? Amar ter trabalho. Olha aí, ó, né? Ó, se a gente dá trabalho, a gente precisa o quê? Amar ter trabalho. Mas vale a pena, irmãos. Mesmo que a gente olhe assim, está difícil, é difícil, mas com o Senhor no nosso barco, nós vamos conseguir. Vale a pena, amém? E eu quero orar com vocês, né, para terminar. Amém? Amém. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, por esse momento aqui nessa noite. Cremos, ó Deus, que o Senhor preparou esse momento aqui. Tu és o Deus, ó Deus, que sabe de todas as coisas. E eu quero, ó Pai, nesse momento pedir, ó Deus, que o Senhor venha trazer, ó Deus, em nossos corações amor. Que nós venhamos, ó Deus, sermos, ó Deus, cheios, ó Deus, sermos batizados, ó Pai, por amor. Amor por pessoas, ó Deus. Mesmo que muitas vezes nós pensamos em desistir, não prosseguir, ó Deus, naquilo que o Senhor nos chamou, mas que o Senhor venha, ó Deus, nesse momento entendermos, ó Deus, que vidas são preciosas, ó Deus, vidas são valiosas, e muitas vidas estão, ó Deus, aí fora, precisando, ó Deus, desse amor, ó Deus, que somente o Senhor tem para nos dar. Que nós possamos, ó Deus, ser instrumento, que os teus filhos aqui, ó Deus, nessa cidade, possam ser instrumentos do Senhor, como eles já têm sido, ó Deus, para levar o teu amor, ó Deus, para que assim, as vidas, ó Deus, que estão lá fora, possam também, ó Deus, desejar estar aqui dentro, servir a esse Deus, ó Pai, que é um Deus que ama, que é um Deus paciente, ó Deus, que é um Deus, ó Deus, que crê nos improváveis, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, venha encher os nossos corações, que nós possamos, ó Deus, estar dispostos a fazermos tudo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer nesse tempo, ó Deus. Nós sabemos que os tempos são difíceis, que a volta do Senhor está próxima, mas que o Senhor, ó Deus, venha nos encher de amor, para que nós possamos, ó Deus, ganhar essa cidade para o Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus, nós te exaltamos, ó Pai, e te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, e por tudo que eu creio que o Senhor há de fazer ainda, que o Senhor já está fazendo, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que palavra! Que é isso, mulher? Deus abençoe a todos, que nessa semana vocês tenham células cheias do Espírito Santo, que as células de vocês possam realmente pegar fogo do avivamento em nome de Jesus, e que vocês possam começar transformando, através do Espírito Santo, muitos desertores em ajudadores no nome de Jesus. Vá com o Papai do Céu. Amém. Amém.